Aí você emagreceu, a balança desceu, você olhou no espelho, mas você não gostou do que viu. A verdade, você perdeu muito peso, mas você não ficou satisfeito com o seu corpo. Porque o seu corpo não está com aquela densidade, projeta aquela força, e simplesmente porque você emagreceu querendo perder peso de qualquer maneira. E o corpo que você quer não é um corpo apenas magro. É um corpo bonito, definido, que transmita saúde. E por que que isso tudo acontece? Na verdade, perder peso não é o mesmo que você reconstruir a sua autoestima. Emagrecer não é o mesmo do que evoluir, porque o corpo ideal que você quer não é só leve, ele é forte, imponente, funcional. E hoje você vai entender por que que só emagrecer não resolve toda a situação e o que realmente te faz se sentir bem e que vai resolver esse caso. Então fica comigo até o final, que pode ser uma explicação que você nunca tenha ouvido falar antes. Mas antes, sou Brando Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de tudo, vamos explicar fisiologicamente que por que perder peso não significa um bom emagrecimento de fato. A primeira coisa é que perder peso não significa perder gordura. Você pode ter perdido massa muscular junto. E o que isso acontece? Faz a pele ficar mais grossa, seu metabolismo ficar mais lento, você ficar mais fraco, com menos energia e menos funcional. A segunda coisa, termogênese adaptativa. Conforme se for baixando a comida, baixando as calorias e fazendo maior restrição, o corpo vai queimando cada vez menos calorias. Ele primeiro diminui a taxa metabólica e ele começa a te sabotar também, fazendo com que você fique mais preguiçoso e menos disposto, tendo tendência a procrastinar mais. Então, com o corpo no modo econômico, se torna muito mais difícil tudo e você acaba ficando estagnado no processo. E ainda tem a sensibilidade à insulina, que nada mais é do que a entrada da glicose no músculo com mais facilidade, favorecendo o ganho de massa e também a perda de gordura. Com isso, o metabolismo fica ainda mais lento, você fica com mais fome, mais inflamação, e isso pode trazer problemas tanto na mente quanto no corpo e no metabolismo. E juntamente com esse emagrecimento mal conduzido, também uma queda de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores que controlam a sua vontade de agir e também o relaxamento. Resumidamente, seu cérebro sente, você sente que está se esforçando, mas que não está recebendo uma recompensa adequada pelo seu esforço. Isso dá uma sensação de desgaste e estresse para o cérebro e ele faz querer buscar alívios imediatos, prazeres imediatos, que é como se fosse comida, besteiras, fast food, etc. E também pode causar uma sensação de autoimagem distorcida. Para você reconstruir seu corpo na sua mente de forma que você consiga olhar para ele e se orgulhar disso, precisa de todo um processo de rotina, de dieta, treino, um esforço gradativo, consistente. Isso vai fazer com que você tenha uma nova identidade de fato e reassocie você a essa nova versão. E agora vamos ver mais coisas de por que o emagrecimento sozinho não resolve tudo de autoestima. Primeiro, déficit calórico sem estímulo leva a catabolismo. Mesmo que você coma menos do que você precisa para manter o peso, caso não seja bem estruturado, o peso que você pode perder pode ser de massa magra e não de gordura. Isso acontece devido a fatores como diminuir sua evolução no treinamento, diminuir carga, repetição. E também, por exemplo, na dieta, se tiver com baixa proteína ou proteína insuficiente, pode acabar levando a esse tipo de emagrecimento. Com pouco treino, pouco estímulo muscular e muito perda de peso. E sem o estímulo físico, o treino de força e hipertrofia, o seu cérebro dá uma bugada real. Sabe como? A falta de estímulo leva a uma falha no sistema dopaminérgico. Pelo fato de você não estar ganhando força, o seu cérebro entende que o esforço não vale a pena. E isso gera uma tensão
um ciclo de desmotivação, tédio, tendência a abandonos e compulsões alimentares. E aí, quando você sente que está se privando muito e não está tendo o resultado esperado, aí você entra num ciclo de frustração, que é a restrição, aí você vai para frustração, aí você vai para compulsão, aí vem a culpa, e da culpa você vai para a nova restrição. Então, você não abandonou a dieta porque é fraco ou qualquer coisa do tipo. Seu sistema cerebral dopaminérgico está todo bugado por causa do tipo de emagrecimento que você fez. Então, no final das contas, o que você realmente queria? É um corpo com massa magra, porque a massa magra, ele atua em todos os processos do corpo para ativar o metabolismo, sensibilidade à insulina, termogênese adaptativa e para o carboidrato ir para o músculo e usar a gordura como energia, que é a flexibilidade metabólica, a quantidade de massa magra influencia muito. E, além disso, você vai regular os hormônios como tireoide, T3, e vai diminuir a inflamação também, fazendo tudo do seu corpo se tornar favorável para perda de gordura e ganho de massa. E também há uma coisa chamada psicologia do domínio corporal. O que significa isso? Você saber o quanto que você vai comer em cada refeição, o que vai acontecer contigo, qual a sua meta de perda de peso, tudo calculado, você estimula sua dopamina de uma forma que você tem um incentivo muito maior em se manter na dieta. E isso aumenta muito a autoestima, porque você planejando algo e isso acontecendo de fato, te traz uma sensação muito boa de autoconfiança e você vai reduzir a ansiedade e a liberação de dopamina não vai ser aquela igual de rios de Instagram, igual de comer um brigadeiro, e sim uma dopamina boa, uma dopamina que vai realmente te incentivar a continuar evoluindo. Agora que falamos de tudo isso, vamos falar como é que você precisa emagrecer de verdade. Como é que funciona de verdade o emagrecimento. Tudo que você precisa fazer. Primeira coisa, dieta estruturada, que é proteína alta. Pelo menos 2 vezes o peso para emagrecer. Isso para manter a síntese proteica alta e você preservar a massa de qualquer forma. Assim, a massa magra é garantida, você consegue estar com o metabolismo acelerado e tudo regulado. Quanto ao carboidrato, em todos os momentos estratégicos precisa ter café da manhã, pré-treino, pós-treino, e nos outros é negociável, mas nessas horas precisa ter. Por quê? Porque vai diminuir o cortisol e te dar energia para malhar. Você precisa ter o maior rendimento possível no treino para você ter o maior resultado possível de ganho de massa magra e perda de gordura. Porque isso vai fazer com que todos os hormônios do seu corpo se equilibrem de uma forma que favoreça tudo que você quer. E não podemos esquecer das gorduras boas. Elas controlam os hormônios. Então, se você não consumir elas na dieta, não pode ser só arroz com frango ou só fontes de carboidrato e proteína. Sem as gorduras boas, vai dar ruim no sistema. Elas são necessárias para estimular a produção de testosterona e para regular a inflamação, como exemplo das ômega 3. E segunda coisa, agora falamos da dieta, tudo equilibrado, carboidrato, proteína e gordura. E vamos para o treino. O que precisa ter no treino? O treino, na verdade, pode ser da forma que você preferir, a divisão e tudo mais, contanto que qual é o único pré-requisito? Que tenha sobrecarga progressiva, que é o quê? Mais 1 quilo, mais uma repetição, mais uma série, mais um segundo de estímulo. Todo treino, no final da série, na última série de cada exercício, você tem que pegar sobrecarga progressiva em relação ao último treino. Isso vai fazer com que você evolua ao longo das semanas o nível muscular que você tem. E assim você vai ganhar massa. Lembrando que você não vai conseguir fazer isso em todas as semanas. Não tem como. A não ser que você seja uma máquina e acerte tudo sem parar. E mesmo acertando tudo, às vezes você precisa equilibrar uma coisa ou outra, ajustar para melhorar ainda mais. Por que eu falo muito dessa parte? Porque se você não fizer isso, é muito provável que você mantenha a mesma quantidade de massa. Você não ganhe nada. Isso é ruim? Não, mas se você pode evoluir, por que não, né? E não tem como você evoluir muito de uma vez. Você vai ter que fazer isso aos poucos. Você vai conseguir aumentar 2 repetições em um dia, 2 quilos no outro. E aí, sempre que você puder, você vai indo.
E aí uma hora vai ficando mais fácil e você vai evoluindo, ganhando massa. Se você só chegar na academia e treinar pesado, é muito provável que você não vai evoluir. Porque para evoluir você precisa passar pelo desconforto. Você precisa causar um estímulo que você nunca fez antes. Por isso que é pelo menos um a mais. Terceira coisa, uma das mais importantes, que as pessoas não levam muito a sério. Sono profundo. O sono, ele regula os hormônios todos, faz produzir mais testosterona, GH e diminui o cortisol, que é o hormônio que acaba com o resultado. Então, você tendo tudo isso regulado, vai favorecer muito o seu resultado. Além disso, ele também regula o estresse mental, a fadiga, ou seja, se você dormir pouco, você vai querer muitos alívios para o cérebro se sentir melhor. Aí vai querer comer besteira, vai querer sair da dieta, e aí vai te atrapalhar todo. Mas se você dorme bem, você consegue evoluir com muito mais facilidade. E não só isso, também regula fome, saciedade e metabolismo. Então, além de você querer comer besteiras, você vai ter mais fome mesmo, de fato. Mesmo seguindo a dieta, você vai ter mais dificuldade de comer a mesma quantidade de comida do que um dia que você dormiu muito bem. Quarta coisa, muito negligenciada, microbiota. Quanto mais restrita a dieta, maior tendência a ter inflamação na microbiota, ou seja, você tem que regular ela com iogurte, fibras e ter uma dieta com mais complexidade, variedade de vegetais, de frutas para você ter ela top. Mas por quê? Porque ela causa 90% a produzir de serotonina lá. Então, você tem um grau de relaxamento muito maior se ela estiver regulada e a inflamação, ela acaba com o resultado. Ela diminui o ganho de massa e atrapalha também a queima de gordura. Também aumenta o apetite. Então, tudo que você não quer. Então, você percebe que a raiz do problema não é, de fato, a sua falta de disciplina ou alguma coisa do tipo, e sim a forma que você entendeu que era o emagrecimento. Mas isso acontece com todo mundo, porque fala muita besteira por aí, simplesmente para querer te vender algo ou jogar alguma coisa de hormônios, drogas ou coisas que são atalhos, né? As pessoas indicam muitos atalhos para ganhar dinheiro em cima de você. Isso é muito comum hoje em dia. Então você vê muita gente vendendo um monte de coisa, falando que emagrece e tal, só que toda droga vai te engordar e depois vai te emagrecer e depois engordar de novo. Então você nunca tem um efeito contínuo. Para você ter um efeito mesmo de emagrecimento que você quer, você tem que fazer isso na dieta, treino, descanso e na rotina. Porque o grande segredo é você adequar seus hábitos a hábitos bons. Isso vai fazer com que você evolua na vida, não só no shape. E tenha a cabeça calma, boa, criativa e prospere e evolua. Então, um emagrecimento ruim, que vai fazer perda de massa, metabolismo ruim, vai levar a outros problemas, como metabolismo ruim, estresse demais, e aí a mente não fica boa. Então vai ter vários gatilhos aí para te atrapalhar, de certa forma. Então, o que você busca mesmo não tem atalho. Você precisa fazer na base da disciplina e esforço. Mas para isso tem mil ferramentas. A gente já tem todo o conhecimento necessário aqui no canal até, para você fazer isso de forma eficiente, fácil, prática e rápida. Se você precisar de algum protocolo de emagrecimento para você secar e garantir o resultado, dieta fácil, o link está na descrição. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima.